Vamos começar a aula, acho que 10h13 já é um bom horário já. Aguardar se aparecesse mais alguém. Bom, nas aulas anteriores a gente estava estudando um pouco sobre vetores, né? A gente teve primeiro uma introdução dos vetores, uma ideia geométrica usando flechas. Depois a gente viu sobre propriedades algébricas e analíticas dos vetores, né? Fazer soma de vetores, produto de vetores e coisas desse tipo. Depois a gente estudou uma certa aplicação dos vetores, né, que foi o estudo de retas e planos no espaço tridimensional. E até então a gente estava preso em vetores de dimensão 2 e dimensão 3, que são, digamos, a maneira mais natural de estudar um vetor. Mas agora então a gente vai ver como a gente pode estudar vetores em dimensão superior a 3, né? Eles perdem um pouco a ideia geométrica, mas a parte analítico-algébrica se preserva. Então, vamos ver aqui, então, algumas definições. Primeiro, para n um número inteiro, né, positivo, dizemos que a sequência de números reais de A1 até a n é uma n-upla ordenada, ok? E o conjunto de todas as uplas n-uplas ordenadas, ou seja, todas as listas de n números, é chamado de espaço vetorial n-dimensional, denotado por Rn, ok? Então, de acordo com a definição acima, né, o conjunto dos números reais seria o espaço vetorial unidimensional, porque eu posso entender um número real como uma lista de um número. E pode ser denotado por R na 1, né? Geralmente a gente vai denotar só por R. O plano cartesiano é o espaço vetorial bidimensional, porque ele tem, a gente pode ver cada ponto no plano como um ponto com duas coordenadas, x e y, né? Então seria uma lista ordenada com duas entradas, e a gente pode denotar por R2. E o espaço cartesiano, né, o espaço tridimensional, é o espaço vetorial tridimensional que a gente denota por R3, que o x, y, z seria uma terna ordenada, né, três números em ordem. As operações em espaço vetorial n-dimensional são similares às que a gente já viu para a dimensão 2 e 3, né? Se tem um vetor U com n entradas e um vetor V também com n entradas, né? Aqui é importante que os dois vetores tenham a mesma dimensão ou o mesmo número de entradas, né? Então tem U e V dois vetores de dimensão n e alfa um número real. Então, a soma de U com V, eu vou fazer simplesmente somando as entradas correspondentes. A primeira eu somo com a primeira, a segunda com a segunda e assim por diante. A multiplicação por um número, eu vou multiplicar todas as coordenadas do vetor por este número, né? O produto interno ou produto escalar, né? Quando a gente estava em dimensão 2 e 3, chamava de produto escalar, mas quando a gente aumenta a dimensão, a tradição, né? O mais normal é chamar de produto interno, mas pode entender como sinônimos, produto interno e produto escalar. O produto de U por V é multiplicar as coordenadas correspondentes e somar tudo, né? Que nem a gente fazia para as dimensões menores. A norma, né, o comprimento do vetor, de novo, é a raiz quadrada do produto interno dele por ele mesmo, né? Ou também a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. É raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais o 2 ao quadrado, mais o 3 ao quadrado, e assim por diante, né? A distância é a norma da diferença dos dois vetores. E o cosseno do ângulo é dado pela mesma fórmula, né? O produto interno dividido pelo produto das normas. Aqui nota que eu não defini produto vetorial, né? Ele só é definido para vetores de dimensão 3. Não sei se vocês notaram, mas nem para a dimensão 2 a gente tinha um produto vetorial. O produto vetorial é só para a dimensão 3. Então, aqui alguns exemplos, né? Então, eu tenho o vetor U, 1, 0, menos 1, 0, né? De dimensão 4, na R4. O vetor V, 1, 2, 2, 1, também de dimensão 4. Então, quero determinar as coordenadas do vetor W, que é dado por 2 vezes U menos V. Calcular a distância entre W e U e o cosseno entre W e V, né? Só um exemplo para praticar. Então, aqui eu só vou substituir o U e o V pelas listas que me deu lá em cima, né?
Daí 2 vezes 1, então vai ficar 2, 0 menos 2, 0. O V eu não fiz nenhuma operação. E agora, então, vou subtrair um do outro. Fica 2 menos 1, 1. 0 menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2, menos 4. E 0 menos 1, menos 1. Ok, então, essa então, vai ser a expressão do vetor W, né? 1 menos 2, menos 4, menos 1. Agora, a distância entre W e U. Então, vou fazer a norma da diferença dos dois. Então, primeiro calculo a diferença. 1 menos 1, 0. Menos 2, menos 0, menos 2. Menos 4, menos com menos, né? Então, vai dar menos 4 mais 1, menos 3. E menos 1, menos 0, menos 1. Então, este daqui vai ser o vetor, que eu vou ter que calcular a norma, esse aqui é o vetor de diferença. Daí a norma, como eu comentei com vocês, né, é a raiz quadrada do produto interno de U por U, no caso aqui, vai ser dessa diferença por ela mesma, né, que é a mesma coisa que... Tinha dado um barulho aqui. É a mesma coisa que tirar a raiz quadrada das componentes ao quadrado, né? Então vai ser 0 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Exatamente que nem na dimensão 3, só que agora tem um número a mais. Daí, fazendo as contas, né, eu chego que a distância entre W e U é raiz de 14. E o cosseno, né, então, vou multiplicar, fazer o produto interno entre os dois vetores e dividir pelo produto das normas. Então, aqui no normal, né, multiplico coordenada a coordenada, 1 vezes 1, 1, menos 2 vezes 2, menos 4, menos 4 vezes 2, menos 8, menos 1 vezes 1, menos 1. Vai dar menos 12 em cima. Daí aqui a norma do primeiro é raiz de 22 e a norma do segundo é raiz de 10. Então vai ser menos 12 por raiz de 220. Daí eu posso fatorar, né? 220 é 4 vezes 55. O 4 sai para fora da raiz como 2. Então eu vou conseguir simplificar em cima. O 12 com 2 vai sobrar 6. Então vai ficar menos 6 sobre raiz de 55. Esse é o cosseno do ângulo. Então, aqui eu nem coloquei exercícios sobre isso, porque esses exercícios aqui são quase iguais aos exercícios que a gente tem quando a gente estudou vetores de dimensão 3. Então, aqui a única diferença é que tem uma dimensão maior, mas não vai querer dizer muita coisa. O que a gente vai se ater mais nessa unidade são as transformações lineares. Então, é uma função, né, que vai transformar um espaço vetorial em outro espaço vetorial, ou uma transformação que vai transformar Rn em Rm, né, onde Mn são números inteiros. Então, eu vou pegar um vetor de dimensão n e transformar em um vetor de dimensão m utilizando alguma regra. Para uma transformação ser chamada linear, ela tem que respeitar duas regras. O que a gente chama de separar a soma. Então, o t de u mais v tem que ser igual ao t de u mais o t de v. E tem que tirar o escalar para fora. O t de alfa u tem que ser igual a alfa vezes o t de u. Se ela respeitar essas duas regras, né, ela é uma transformação linear. Então, aqui eu tenho um exemplo, uma transformação que transforma os vetores de dimensão 2 em dimensão 3. Ele pega um vetor xy e transforma no vetor 2x, x mais y e menos y. Então, aqui eu vou só verificar para vocês que essa transformação é de fato linear. O que ela tem que fazer para ser linear? Tem que separar a soma. Então, o t de u mais v, né? Eu estou chamando o U de U1, U2, o v de V1, V2. Então, aqui eu tenho U1, U2 mais V1, V2. Vou fazer essa soma. Fica U1, V1, U2, V2, né? Agora eu posso, como aqui eu tenho duas coordenadas só, né? Eu posso aplicar a regra da minha transformação, que é 2 vezes a primeira coordenada, a primeira mais a segunda e menos a segunda. Vou fazer as contas, ok? Então aqui eu vou ficar com 2U1 mais 2V1. Aqui o 1, o 2, né? Somei, juntei aqui as coordenadas em U mais V1, V2, juntei as coordenadas em V. E menos o 2, menos o V2, ok? Agora, eu posso separar isso aqui em dois vetores. Eu vou separar de um lado tudo que tem U, do outro lado tudo que tem V. E se eu notar, isso aqui vai ser justamente o que eu obteria se eu aplicasse a transformação
U1, U2. Isso aqui é justamente o que eu obteria se eu aplicar essa transformação em V1, V2, né? Então, isso aqui é simplesmente a transformação de U mais a transformação de V. Beleza? Que é só uma verificação, vocês não vão ter que fazer isso, né? Só para a gente fazer uma vez, para vocês entenderem alguma coisa sobre o que é e o que não é uma transformação linear. Né? Então, aqui o t de alfa 1, 2, né? Então, vou multiplicar esse alfa nas duas coordenadas, vou aplicar a regra da transformação, vou ver que o alfa está aqui em todo mundo, vou colocar ele em evidência, né? Vou verificar que depois de colocar ele em evidência, o que sobrou é a transformação de U1, 2. Então, isso daqui é alfa vezes t de U, né? Só uma verificação simples. Então, tentar dar uma ideia do que é e o que não é uma transformação linear. Uma transformação ela vai ser linear quando aqui a lei, né, da transformação, né? Então eu pego aqui o x, y e aqui eu vou dizer o que eu estou fazendo com eles, né? Essas contas que eu vou fazer desse lado, elas podem ser ou soma ou multiplicação por escalar, ok? Se eu tiver um produto de x por y, não vai ser linear. Se eu tiver um x ao quadrado, não vai ser linear. Se eu tiver, então, um logaritmo, uma exponencial, um seno, um cosseno, não vai ser linear. Para ser linear, só pode ter soma e multiplicação por número. E se eu tiver um número somando, tipo x mais 1, não é linear. Eu posso multiplicar por um número ou posso somar uma variável. Eu não posso somar um número, não posso somar uma constante. Somar uma constante também deixa de ser linear. Então, aqui mais um exemplo, vai ser, digamos, esse tipo de exemplo que a gente vai trabalhar mais, né? Que vão ser os exercícios que vocês estão para fazer são desse tipo. Então, aqui vamos determinar qual transformação linear que transforma vetores de dimensão 4 em vetores de dimensão 2, possui as seguintes imagens. Então, aqui eu tenho que o t do vetor 1, 1, 1, 1 é o 0, 0. O t do vetor 0, 1, 1, 1 é o menos 1, 0. O do 0, 0, 2, 2 é menos 2, menos 2. E o do 0, 0, 1, menos 1 é menos 1 e 1. Então, tem esses 4 vetores. Eu quero descobrir qual é a regra da transformação x, y, z e w. Ou seja, se eu aplicar a transformação x, y, z e w, o que eu obteria? Então, vou considerar aqui um vetor x com coordenadas x, y, z e w, como falei com vocês. Aqui, o t de x, y, z, w, eu sei pelas regras da transformação linear que eu posso escrever isso aqui como t de x, 0, 0, 0, mais t de 0, y, 0, 0, mais t de 0, 0, z, 0, mais t de 0, 0, 0, w. Por que eu posso fazer isso? É a primeira propriedade da transformação linear, né? Eu posso eu posso separar a soma, né? Porque se eu fizesse isso aqui de volta, né? Seria somar x na primeira coordenada, y na segunda, z na terceira e w na última, ok? Então, a próxima propriedade eu vou usar de tirar o escalar para fora. Eu posso entender que x está multiplicando todo mundo aqui, né? Porque eu posso dizer que o x está multiplicando 0 e o resultado está dando 0. Então, eu posso tirar esse x para fora, aqui no x fica 1, e o resto permanece 0. Posso fazer a mesma coisa com y, com z e com w. Então, a transformação t de x, y, z e w é xt de 1, 0, 0, 0, y, 0, 1, 0, 0, z, 0, 0, 0, 1 e w, a transformação de 0, 0, 0, 1. Ok? Então, esse passo que eu fiz aqui até é padrão. Até aqui é padrão. Tem que fazer ele para qualquer exercício que vocês forem fazer. O que vai mudar seria a quantidade de letras aqui, que eu estou em dimensão 4, no caso particular. Podia estar em dimensão 3, em dimensão 5, né? Então, vai mudar aqui a quantidade de coisas somando, né? De parcelas somando. Assim, para mim descobrir quem é a transformação, né? Para mim descobrir qual é a lei, eu tenho que descobrir quem é o t de 1, 0, 0, 0, 0, o t de 0, 1, 0, 0, o t de 0, 0, 1, 0 e o t de 0, 0, 0, 1. Eu tenho que descobrir esses 4 valores da transformação. Se eu descobrir esses 4 valores, eu substituo aqui,
faço as contas e consigo chegar, então, quem é a transformação geral. Espera aí só um momentinho, que eu acho que o carteiro acabou de chegar aqui. Já volto. Desculpa pela interrupção, só fui lá pegar uma correspondência que tinha chegado. Então, retomando o que eu estava falando para vocês. Então, eu tenho que determinar essas quatro imagens da transformação aqui. Descobrindo que elas são, eu substituo as informações aqui e recupero a lei da transformação. Então, vamos começar calculando quem eu pedi 1, 0, 0, 0. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho que usar as informações que eu tenho. Eu tenho esses 4 valores de t e eu sei que eu posso fazer aquelas duas operações que eu falei para vocês lá no início, né? Separar a soma, ou eu também posso juntar, né? A igualdade eu sempre posso olhar, geralmente a gente olha da esquerda para a direita, mas eu posso fazer o caminho inverso, posso olhar da direita para a esquerda para ver o que acontece. Então, se eu tiver dois valores, eu posso somar eles e ter a transformação da soma. Ou da subtração também. Não posso fazer subtração sem problema. Então, aqui eu posso perceber que o 1, 0, 0, 0, eu posso escrever ele como o vetor cheio de uns menos o vetor com 0 e 3 uns. Ok? Se eu fizer essa subtração aqui, eu vou conseguir o vetor com o número 1 aqui e o resto 0, que é um dos vetores que eu preciso, ok? Só que esse t com os 4 uns, lá pelo meu enunciado, a imagem dele é 0, 0, e este outro aqui, a imagem dele é menos 1, 0. Fazendo essa subtração aqui, eu vou ter 0 menos menos 1, que dá 1, e 0 menos 0, que dá 0. Ou seja, a imagem do t de 1, 0, 0, 0 é 1, 0. Ok? Então, eu já descobri o primeiro de 4 vetores que eu preciso. Agora, aqui, então, com 1 na segunda posição, eu posso usar... Vamos voltar aqui para o enunciado. Eu posso usar este vetor aqui, que então tem 3 uns, né? Eu vou ter que eliminar estes 2 uns aqui. Para isso, eu posso usar esse terceiro vetor aqui, só que aqui eu tenho 2 e 2. Mas se eu dividir ele por 2, ou seja, então vou estar usando a propriedade da multiplicação por constante, por escalar, se eu dividir ele por 2, eu vou conseguir menos 1, menos 1. Daí, se eu somar este com a metade deste, eu consigo o que eu quero. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando aquele com 3 uns, o com 2, 2, né? Vou multiplicar por menos 1 meio. Então, se eu fizer essas contas, né? Então, eu vou pegar aqui a imagem desse aqui com 3 uns é menos 1, 0. A imagem desse aqui é menos 2, menos 2. Estou multiplicando por menos 1 meio. Então, menos 1 meio com menos 2 dá 1 positivo, né? Então, esse resultado aqui seria 1 positivo, 1 positivo. Então, teria menos 1 mais 1, 0. E 0 mais 1, 1. Então, a imagem deste vetor aqui, 0, 1, 0, 0, é 0 e 1. Agora, então, eu quero calcular este aqui que tem o 1 na terceira coordenada, ok? Então, vamos lá, vamos olhar para ver o que eu tenho.
Deixa eu ver o que eu já tenho. Ok. Eu vou usar esses dois vetores aqui de baixo. Como é que eu vou usar eles? Eu vou pegar com o T0022 e somar duas vezes o T001 menos 1, ok? Porque se eu fizer isso, eu vou pegar este 2 positivo aqui e vou somar com menos 2 vai dar 0, ok? Só que eu ainda não vou conseguir o vetor que eu quero, eu vou conseguir um vetor com o número 4 aqui. Mas depois é só eu dividir por 4. Então, fazendo essa soma aqui, né, eu vou pegar, então, a imagem do T0022, que é menos 2 menos 2, a imagem deste outro aqui, que é menos 1 e 1, multiplicada por 2. Fazendo as contas, eu vou chegar em menos 4, 0, ok? Agora, então, eu divido tudo por 4, né, porque a imagem com o 1 na terceira coordenada é simplesmente o quarto, 1 quarto, deixa aqui que tem o 4 na terceira coordenada, fazendo as contas. Então, o t do vetor com 1 na terceira coordenada é menos 1 e 0. E agora, então, só falta eu calcular este último que tem 1 na terceira coordenada. Para isso, eu posso usar... Eu poderia usar ou este aqui, qualquer um dos dois vai me servir, né? Ou poderia até usar algum dos outros, mas esses dois aqui, eu só tenho que eliminar uma coordenada deles e eu já consigo o que eu quero, né? Eu vou usar um desses dois, juntamente com o vetor que eu acabei de determinar, que é o que tem 1 na terceira coordenada. No caso aqui, então, eu escolhi o 1 menos 1, né? Mas se eu tivesse feito com 2, 2, eu podia fazer o 2, 2 menos duas vezes esse aqui e depois dividir por 2. Então, isso aqui é uma coisa que tem que prestar atenção, porque não tem um caminho só para fazer. Geralmente tem vários caminhos para chegar no resultado. O resultado final é sempre igual, né? Mas os caminhos para chegar lá são variados, né? Então, fazendo essa subtração aqui, eu já consigo o t com 1 na quarta coordenada. E a imagem vai ser 0 e menos 1. Daí, então, eu substituo essas imagens aqui, né? Volto aqui em cima, substituo o t de 1000, né, pela imagem dele. Cada um desses aqui pela sua imagem correspondente, que eu acabei de calcular. Vou obter aqui, então, x vezes 1, 0, y vezes 0, 1, z vezes menos 1, 0 e w vezes 0 menos 1. Somando tudo, né, a imagem da minha transformação é x menos z, y menos w. Então, o método que eu usei para resolver o exemplo acima é o mais intuitivo, é tu pegar a mão na massa e ir manipulando as coisas, né? Mas como vocês podem ter pensando, mas como é que eu vou saber que eu tenho que fazer isso? Como é que eu vou saber que eu tenho que fazer aquilo? Como é que eu vou ter essa ideia, né? Pode ser que vocês tenham ficado com esse tipo de dúvidas depois de terminar, o que é natural. Então, ele é, digamos, mais natural, ele é, digamos, seria até mais recomendável se eu estivesse trabalhando com vetores menores, de dimensão 2, alguma coisa assim, porque tem que escrever menos, mas agora a gente vai ver um método que é um pouco mais sistemático, a gente precisa ter menos criatividade, é mais só fazer, né? E é um método que vocês estão mais acostumados, porque é um método de escalonamento, né? Escalonar matrizes. Eu vou, então aqui de novo tem o mesmo exemplo, eu vou construir uma matriz. Desse lado aqui ficam os vetores de dimensão 4, né? O 1, 1, 0, 1 e assim por diante. Eu coloco a barra e do outro lado ficam as imagens, né? Os vetores de dimensão 2, né? O 0, 0, menos 1, 0 e assim por diante. Correspondente, né? Então, esse 0, 0 é a imagem com 4 1s, assim por diante. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou escalonar isso aqui até transformar este lado aqui, né? O lado da esquerda na matriz de identidade. Então, escalonando, que nem vocês escalonavam para calcular, resolver sistema, calcular matriz inversa, calcular determinante, e assim por diante. Só vou escalonando normalmente, até chegar aqui na matriz de identidade, e deste lado aqui eu vou ter as imagens. Aqui o t de 1000 é 10, como a gente já viu. Aqui o t de 0100 é 01, e assim por diante, né?
Então, eu chego aqui nos resultados, né? E daí o exemplo pode ser finalizado como no caso anterior. O que é ser finalizado como no caso anterior? É terminar essa partezinha aqui, né? Então, eu teria que ainda escrever isso aqui, né? O t de x, y, z, w é x vezes a primeira imagem, y vezes a segunda, z é a terceira, w é a quarta imagem, fazer as contas e chegar aqui, né? Então, aquela parte ali eu uso para descobrir o 1, 0, o 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1, que eu precisaria finalizar o problema ainda, mas como é exatamente igual, não escrevi duas vezes a mesma coisa, né? E daí aqui tem uma série de exercícios, né, bem parecidos com esse que a gente acabou de fazer. A única coisa que muda vai ser as dimensões, né? Então aqui eu tenho um exemplo que transforma a dimensão 3 em dimensão 3, dimensão 2 em dimensão 5, dimensão 1 em dimensão 4 em dimensão 1, e assim por diante. Então, para vocês resolverem, a ideia, vocês podem fazer qualquer um dos dois métodos, né? Usar a matriz ou usar aquele outro método que é mais direto. Se usar a matriz, não pode depois, no final, esquecer de voltar e terminar o exemplo, né? Semestre passado, na avaliação, teve muita gente que optou por fazer a matriz, mas esqueceu de terminar o problema, né? Chegou na matriz e terminou de escalonar a matriz e apresentou isso aqui como resposta, né? Daí ganhou metade da nota, porque não terminou o problema. Tinha que ter voltado, né? Feito isso aqui, dizer que a imagem do 100 é tal, e depois ainda feito mais um passo, né? Seria isso aqui, que é montar a resposta final. Ok? Então, na avaliação, vocês não podem esquecer de fazer isso. E depois, então, para a próxima aula, aqui a gente vai continuar estudando transformações lineares. Agora a gente vai ver, então, que uma transformação linear é algo que é muito intimamente ligado a um produto de duas matrizes, né? Então, a gente vai ver como que eu posso associar uma transformação linear a uma matriz, né? E o que isso tem a ver com o produto de matriz, né? Mas que já serão os próximos episódios, né? Caso alguém tenha interesse em já ir lendo e se adiantando, pode sentir à vontade. Mas para a nossa aula de hoje termina aqui, que é a resolução dos exercícios. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora a gente ainda tem tempo para dúvidas, caso alguém queira perguntar. Se não tiver dúvidas, estão disponíveis.